nós enfatizaremos agora, mais ainda, do que já foi dito na parte primeira do curso, a respeito da diferenciação entre os tipos de modalidades de culpa que ensejam, se ocorrer o ato danoso, ao pagamento de indenizações. Por que estamos repetindo isso? É muito importante que seja sedimentado este conhecimento das modalidades de culpa, porque são elas os princípios basilares que geram a responsabilidade civil do farmacêutico e, consequentemente, o dever de indenizar. Então, voltaremos a repetir que, resumidamente, o que vem a ser a imperícia que pode ser cometida pelo farmacêutico. Imperícia é quando o farmacêutico, por exemplo, não sabe, mas o tema não sabe protocolo ou a área de atuação daquele segmento farmacêutico, ele não sabe, mas o tema é inerente à sua profissão e área de atuação. Ele é um farmacêutico generalista, mas foi trabalhar com manipulação oncológica. Ele pode fazer isso? Não, não pode, porque esse outro setor é algo muito mais específico e realmente ele precisaria se tornar um perito para poder atuar na farmácia oncológica, na farmácia magistral oncológica. Então, se ele for direto para lá como farmacêutico generalista e cometer um ato danoso ao paciente, ele está se caracterizando nesse momento a conduta do farmacêutico como imperícia. Outra modalidade de culpa que enseja a responsabilidade civil e o dever de indenizar é a imprudência. O farmacêutico sabe a respeito daquelas condutas do seu âmbito de trabalho, mas toma a ação errada, com falta de técnica adequada. E outro tipo de modalidade de culpa é a negligência. Também se enquadra por omissão. O farmacêutico sabe e não faz. Omissão ou inobservância do dever de cumprir determinado tipo de conduta. Quer um exemplo bem comum? Vamos falar aqui. Frequentemente a gente escuta se eu tenho dúvida quanto à receita. Eu não dispenso. Se eu tenho dúvida quanto à receita, eu não dispenso. Depende dessa dúvida. Não conseguir ler o que está escrito, ok. Não conseguir ler o que está escrito, ok. Não dispenso. Não tenho como dispensar sem saber o que é. Neste caso, não há responsabilização. Mas, se você não sabe, por exemplo, se o modelo da receita é o correto para aquele medicamento deve ser uma receita azul ou branca. Pode ser uma receita comum? Aí, nestes casos, a gente já falei em algumas postagens lá no grupo de discussão dos farmacêuticos brasileiros, lá do professor Marcelo Polacco, a gente já colocou algumas postagens, então a gente já falou sobre isso. Nesses casos, o que acontece se eu não dispensar e a receita realmente estava correta? Depende do que acontecer com o cliente. Se o problema não foi de grafia do prescritor, se o problema foi de perícia para analisar, por exemplo, o tipo de receita, se era uma receita azul ou branca, e mesmo assim você não quis dispensar porque você tinha dificuldades técnicas para poder realizar o serviço, então nesse caso vai depender o que o cliente fez. Depende do que acontecer com o cliente que não conseguiu comprar o medicamento com a receita correta, assim como quais ações o paciente irá tomar. Existem algumas possibilidades que o paciente pode tomar.
O cliente ele pode voltar à farmácia com a polícia, por exemplo. Normalmente é quem atende na hora. Os outros órgãos serão por denúncia e posterior averiguação, né? Nos casos que a gente já viu, eles pedem para você explicar o motivo da não dispensação, no caso, o policial, né? Eles pedem para o farmacêutico explicar por que não foi dispensado o medicamento. Ali na farmácia mesmo. Se você tiver as normas que justifiquem a recusa, geralmente o policial conversa com o cliente e fica por isso mesmo. Mas se você não tem um amparo legal, para ter resultado e foi no eu acho ou não sabia, o eu acho pode ser interpretado como imperícia e o eu não sabia como imprudência ou mesmo negligência. E lá vai o farmacêutico para a delegacia para prestar depoimento. O cliente pode ainda fazer uma queixa no PROCON. Sim, PROCON. Também verifica, o PROCON ele verifica essas relações de consumo ligados à saúde. Neste caso, o cliente tem que ter testemunhas, que às vezes simplesmente aparecem milagrosamente. De que você, então, essas testemunhas, tem que ter testemunha de que você, farmacêutico, recusou o atendimento da receita. E você precisará ter testemunhas para confirmar os fatos também, que podem estar um pouquinho distorcidos, né? Além de justificativa legal para o não atendimento e de preferência com um advogado. O PROCON, mais recentemente, passou a encaminhar esses tipos de denúncia aos conselhos regionais de farmácia, onde o cliente é ouvido pelo comitê de ética e depois os farmacêuticos envolvidos. O comitê avalia se um processo ético será instaurado, o comitê avalia se esse processo ético será aberto ou não. Muitos clientes também direcionam a queixa diretamente para os CRFs, não pela via PROCON, mas vão lá direto no CRF e protocolam uma denúncia. O cliente pode ir também para a Justiça Comum, que não é tão difícil de ocorrer, mas se o cliente ele pode fazer tudo isso, sim, ele pode. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 9, diz que é vedado, ou seja, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor estabelece justamente isso. A recusa para a dispensação de um medicamento, ela deve ser respaldada por uma lei, por uma legislação, uma resolução. A dispensação imotivada, injustificável, ela não é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor. Se o cliente chegar na farmácia, na drogaria, na farmácia de manipulação, tem lá dinheiro para pagar e a receita está correta, você não pode recusar a dispensação desse medicamento. Ou seja, recusar a dispensação de uma receita sem justificativa pautada em normas específicas é simplesmente recusar a venda, infringindo dessa forma o Código de Defesa do Consumidor. Mas deve-se ter muita calma. Não é para ficar desesperado e dispensar qualquer receita também, não é verdade? Que aparecer. Dispensar fora das normas também é infração sanitária e profissional, recaindo nos erros
que comentamos conforme o caso. Então, tanto a dispensação imotivada quanto a dispensação de forma equivocada pode ensejar a responsabilidade civil do farmacêutico com o dever de indenizar ao paciente ou ao cliente se ele suportar algum tipo de dano. O ponto-chave é que você precisa saber. Qual que é o ponto-chave que você precisa saber? Paciente certo, receita certa, medicamento certo, posologia certa, administração certa. É sempre fundamentado em normas, que é onde buscamos, pelo menos tentamos, as regras e proibições para a dispensação dos medicamentos. A legislação aplicada a farmácias, drogarias, indústrias farmacêuticas e outros segmentos, análises clínicas, toxicológicas, não é trabalhoso. Parece muitas vezes uma colcha de retalhos. Tem uma resolução da Agência Nacional de Vigilância, tem uma portaria do Ministério da Saúde. Então parece realmente uma colcha de retalho com interpretações mais variadas. Importante é entender realmente as normas, como são aplicadas e como são cobradas em sua região. Muitas vezes o que observamos é que uma vigilância sanitária municipal, uma Covisa, ela tem uma interpretação legislativa diversa de uma Covisa de outro município, por exemplo. E assim, o dia a dia ficará muito mais fácil de se trabalhar. Por isso, realmente, você tem que observar, mesmo se tiver com dúvidas, tira um dia, fala lá com o seu superior hierárquico, fala, preciso ir na Covisa para saber qual é o entendimento que eles têm a respeito dessa causa, porque a portaria fala uma coisa, a legislação estadual fala outra, o Ministério da Saúde fala outra. Preciso saber o que a Covisa, que é a primeira porta de fiscalização para a minha farmácia, tem, qual é o entendimento que eles têm, justamente para que eu não incorra em uma falta ética. Tira um horarinho aí, vai lá, esclarece as dúvidas com o técnico, com a autoridade sanitária competente para poder evitar esse tipo de erro. E também trabalhar com mais tranquilidade, né? Isso que é muito importante. Bom, esclarecidos, enfatizados, quais são os tipos de grau de culpa, prudência, imperícia e negligência, e em quais situações esses graus de culpa podem ocorrer no seu dia a dia de trabalho, que isso gerará as famosas indenizações. Passaremos agora a falar sobre os tipos de indenizações que são encontradas que são codificadas pela jurisprudência do direito, que são codificadas pelas doutrinas do direito e também pelo Código Civil. Quais são esses tipos de indenização que o paciente ou o cliente pode suportar e que, por vezes, o farmacêutico, por ter incorrido em negligência, imprudência ou imperícia, realmente terá que arcar com esses prejuízos, né? O Código Civil, no artigo 186, ele fala que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 997 do Código Civil de 2002, ele nos diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, aquele que causar ato ilícito e dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No parágrafo único, nos diz que haverá obrigação de reparar o dano independentemente da culpa.
nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor, no caso o farmacêutico, a atividade do farmacêutico, então essa atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os defeitos, para os direitos de outrem. Então, a atividade farmacêutica, dispensação de medicamentos, manipulação de medicamentos, fabricação de medicamentos, análise diagnóstica de exames clínicos e toxicológicos, podem gerar danos ao paciente se este profissional incorrer em alguma das modalidades de culpa? Sim, diferentemente, por exemplo, de um outro profissional em que a sua conduta que incorra numa modalidade de culpa gere, por exemplo, um óbito ou algum tipo de dano indenizado. Então é isso que o artigo 927 fala, que a atividade, o âmbito profissional do farmacêutico pode gerar dano ao paciente se ele realmente não cumprir o seu ofício de forma a contento. Bom, o que é o tal do dano? O que deve ser indenizado? Bom, tudo que o indivíduo suportar de dano em decorrência de um nexo de causa por um grau de culpa do profissional farmacêutico deve ser indenizado. Quais os tipos de dano que o paciente pode suportar por um farmacêutico que cometeu uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia? Quais os tipos de dano que esses graus de culpa, essas condutas praticadas pelo mau profissional farmacêutico podem gerar ao paciente? Que danos são esses que o paciente às vezes tem que suportar por conta de um ato ilícito praticado pelo farmacêutico? Que danos são esses que o profissional farmacêutico tem que pagar pelo paciente que suportou o dano? É isso que iremos esclarecer agora. O primeiro dano que iremos explicar é o dano moral. Que vem a ser o dano moral? O dano moral, ele consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, nós podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa, seus direitos de personalidade. O dano moral consiste numa lesão a interesse não patrimonial, uma violação ao estado psíquico do indivíduo. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Tem até uma súmula, a súmula de número 227. Embora tal modalidade seja negada à pessoa jurídica de direito público, no caso as empresas estatais. Mas se for uma empresa privada, a empresa privada também pode sofrer dano moral. E ainda o Superior Tribunal de Justiça argumenta que a indenização por dano moral deve ser fixada pelo juiz em observância a duas funções. Quais seriam essas funções que o juiz vai arbitrar o valor da indenização do dano moral suportado pelo paciente? Primeiro, a de ressarcimento, que visa a recompensar o lesado pelo dano sofrido, no caso do paciente. Então, a de ressarcimento, que visa recompensar o lesado pelo dano sofrido ao paciente. E também o caráter educativo, como medida pedagógica, para que o ofensor, no caso, o farmacêutico que incorreu em culpa, negligência ou imprudência, então para que o ofensor não repita seu comportamento. Aí vocês podem até mesmo perguntar, tá, mas
em que situações um farmacêutico poderia incorrer em danos morais praticados a um paciente. Um medicamento dispensado errado, um medicamento manipulado errado, pode gerar diversos tipos de efeitos colaterais que façam com que, por exemplo, o paciente não mais consiga levar uma vida normal. O efeito colateral daquele medicamento dispensado, o efeito colateral daquele medicamento manipulado errado, o efeito colateral daquele medicamento fabricado errado, um diagnóstico de análises clínicas e toxicológicas protocolado ou exarado erradamente, um falso positivo, por exemplo, falar que o indivíduo, que o paciente fez o exame de sangue e saiu que ele é portador do vírus HIV. Ele fica transtornado, ele não quer mais sair de casa, ele começa a ter problemas com o seu companheiro, companheira, que acha que o traiu, outras pessoas, amigos, se afastam dele porque acham que ele é usuário de drogas e todos os outros preconceitos que nós sabemos que esse tipo de doença pode causar a quem é portador. E o resultado é um resultado falso positivo, ou seja, o indivíduo ele não é soro positivo, mas por alguma negligência, imprudência ou imperícia, o farmacêutico bioquímico foi lá e deu um laudo errado. Então, nesses casos, abalou não só incorreu na parte de dano analítico, com falta nos artigos do Código de Ética Farmacêutico, como também afetou a moral daquele paciente. Então, esse é um exemplo clássico de um caráter de dano moral que o farmacêutico teria que indenizar, um falso positivo de um exame bioquímico, por exemplo. O dano material. O dano material, ele trata do prejuízo causado à parte lesada pelo ato. Então, realmente está relacionado com a parte material. A gente não está mais agora falando da questão personalíssima, que afeta o estado psíquico do indivíduo, como o caso que mencionamos do resultado falso positivo do exame de HIV, por exemplo. O indivíduo fica segregado da sociedade, fica à margem e por conta realmente dessa desídia do profissional, que incorreu em negligência, imprudência e imperícia, abalou a sua moral. E isso será ou deverá ser indenizado pelo profissional que cometeu esse ato danoso. Então, o dano material, ele trata do prejuízo causado à parte lesada pelo ato. E ele divide-se em duas vertentes. O dano material se divide em duas vertentes. Os danos emergentes, que são aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da conduta. Vamos repetir. Primeira vertente do dano material é caracterizado pelos danos emergentes. Danos emergentes, que são aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da conduta. Daremos exemplos a seguir para ficar mais claro. A segunda vertente está relacionada com os lucros cessantes. Os lucros cessantes, que é a segunda vertente do dano material, lucros cessantes envolvem tudo aquilo que se deixou de lucrar. Professor, o senhor pode explicar melhor essas duas vertentes do dano material aplicadas ao caso concreto do âmbito farmacêutico? Posso, claro que posso. Um caso prático para ajudar nessa diferenciação. Imagina que, em decorrência de um acidente, uma queda de uma balança analítica de farmácia de manipulação da bancada, causada pelo funcionário da empresa contratada para calibrar aquele equipamento. Vem esta queda, provocada por este funcionário terceirizado, danificando a balança analítica. O dano à balança analítica
configura-se o dano emergente, que são aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da conduta danosa praticada por aquele funcionário terceirizado. Então, o dano à balança analítica configura-se o dano emergente, visto que ele é um dano atual. Para ser um dano emergente, ele tem que ser um dano atual, que acabou de acontecer. Já a renda que o farmacêutico deixará de auferir em função de não manipular, caracteriza-se pelo lucro cessante. O farmacêutico não vai poder manipular por um determinado período porque não tem balança. É esperar vir uma balança nova ou consertar aquela balança que foi danificada. Então, o que ele vai deixar de auferir com a manipulação se caracteriza pelo lucro cessante.